pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazermos uma live durante a semana aqui no meu canal, no meu Instagram, Made na Web. E eu sempre falo para vocês que as lives, depois elas seguem lá pro meu canal no YouTube. Então assistam, tá? Divulguem aí para os amigos, porque vai ser um conteúdo assim muito bom, bastante interessante. Estou trazendo assim uma excelente convidada, uma profissional para falar sobre o conteúdo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para o pessoal que está aí no Brasil, boa noite para o pessoal da Europa, boa noite aqui para o pessoal aqui dos Estados Unidos, principalmente aqui no meu estado, no estado da Geórgia. Para quem não me conhece, eu sou Made Web, pedagoga, e eu também trago para vocês entretenimento, entrevistas, conteúdo a respeito da cultura americana e também empreendedores, médicos, educadores, pessoas muito interessantes que têm conteúdo assim bastante variado para vir aqui bater um papo comigo, conversar comigo e levar muita informação para vocês. Então sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje, dessa live, dessa semana, é vinhos de colheita de inverno. Falar de vinho é um assunto muito interessante, porque eu sou apaixonada por vinho. Eu, antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, eu era uma pessoa que eu conhecia muito das cachaças, das cervejas lá no Brasil. Eu sou da região Nordeste, né? Eu nasci e me criei em Fortaleza, lá no estado do Ceará. Então, quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que aqui, pelo clima e também pela parte, assim, social e de ligação com outras cidades, com outras regiões, essa ligação também muito com a Europa, com o comércio, né, europeu, vem muita gente, muita coisa de fora também. E aí eu comecei a observar que vinho é a bebida preferida das pessoas que moram aqui. E aí o que eu fiz? Eu passei a me educar melhor, a conhecer melhor, e aí me apaixonei cada vez mais pela bebida, pelo vinho, pela socialização que o vinho nos traz. E descobri aproximadamente uns 10 anos aqui no estado da Geórgia que é um grande potencial de vinícolas. Eu conheço algumas, aliás, eu conheço várias, e é um conteúdo que eu sempre gosto de trazer aqui para conversar com vocês. Então hoje nós vamos falar de vinhos de colheita de inverno. Para isso, eu convidei uma pessoa muito querida, muito amável, a Márcia Magalhães. A Márcia é fundadora da Amazon Wine, sempre foi apaixonada pelo vinho, pelo mundo dos vinhos, especialista em vinhos pela Wine and Spirit Education Trust. Criou e dirige hoje a Amazon Wine Delivery de vinhos, empresa estabelecida em Manaus, e o objetivo que a Márcia sentiu de criar esse negócio foi levar essa paixão de uma forma prática e prazerosa para outras pessoas. Então, dividir o conhecimento e a questão também, né, de comercializar com as pessoas da cidade local e enviar para outras partes também do Brasil. Então agora eu vou ter o prazer de convidar a Márcia Magalhães aqui da Amazon Wine. Então, enquanto eu vou convidando a Márcia, vocês aproveitem para convidar os amigos de vocês para virem assistir aqui esse conteúdo de live que vai ser sensacional. Então, vamos lá. Agora eu vou convidar a Márcia Magalhães para vir aqui conversar com a gente. A gente vai bater um papo bem legal. Bora! Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Bom, minha querida? Você tá bem, Mary? Tá tudo jóia, tudo ótimo. Eu tô assim super, como eu falei para você, né? Durante essa semana, quando a gente conversou, eu tô assim super animada, porque é um conteúdo que nós duas somos apaixonadas pelo vinho. Vamos dizer assim. Então vai ser uma live bem divertida, bem informativa. Então seja bem-vinda aqui ao Made na Web. Uma boa noite para você, para o pessoal aí de Manaus, do estado do Amazonas, tá?
Seja bem-vinda e eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Com essa agenda lotada que você tem, né, empresária da Amazon Wine, mas a gente conseguiu arrumar um tempinho para vir aqui e bater esse papo maravilhoso. A gente vai conversar, então fique à vontade, tá? Receba aqui meu abraço aqui de Atlanta, tá? Obrigada, Meire. Meire, eu é que tenho que agradecer. Eu fiquei muito feliz com o convite e jamais eu iria recusar um convite bacana desse. Falar de vinho é sempre um prazer muito grande e falar para as pessoas sobre vinho é fantástico. Falar um pouquinho É bom, né? E com certeza, vinho é sempre bom, em todos os sentidos. Quando a gente está falando sobre ele, quando a gente está tomando, eu tô com a minha tacinha aqui, ó. Uhum. Eu peguei uma água, tá? Mas assim, foi a opção mesmo de beber água agora à noite enquanto da live. Mas assim, vinho é uma coisa que não falta aqui na minha casa, porque eu aprecio, eu gosto, eu tento me educar o máximo que eu posso. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso. Bom, a gente sabe que vinho, né, é uma bebida que a maioria das vezes, Márcia, a gente consome sempre acompanhado, né, de grupos de amigos, família. Sempre é uma forma também da gente celebrar alguma coisa, né? Grandes eventos, pequenos eventos. Então, aí eu te pergunto, como é que surgiu o teu interesse para entrar no mundo dos vinhos, né? Como empresária, como uma pessoa que começou um empreendimento. Como que surgiu essa ideia? Então, primeiro, boa noite, né, para todo mundo aí. Eu falei com você e não cumprimentei as pessoas. Boa noite para Boa noite. todos, aí em Atlanta e aqui em Manaus, e também no resto do Isso. Brasil e em outros estados que estejam assistindo a gente também. Tá. Mulher, então, primeiro eu sempre amei vinho, né, desde muito novinha. Namorava ainda com meu marido há muito tempo atrás e a gente já tomava vinho. Naquela época a gente nem tinha vinho de qualidade, né? Mas a gente já Aham. gostava, porque vinho sempre tem muita história, sempre une, sempre agrega as pessoas. E, e aí depois a gente continuou tomando vinho sempre, aprendendo um pouquinho mais. Quanto mais a gente aprendia, a gente queria aprender mais. Cada rótulo que a gente experimentava, a gente queria conhecer o local daquele rótulo, queria, enfim. Era sempre prazeroso, sempre. E existia, assim, vocês tinham, assim, um gosto muito parecido, muito, assim, similar? Assim, os dois? Ou vocês iam descobrindo os vinhos juntos? Porque isso acontece muito entre os Então, casais, né? na verdade, a gente vai descobrindo junto que tanto eu quanto ele, a gente tem essa coisa de, vamos conhecer o novo, vamos buscar outra. Isso aqui a gente não conhece, então vamos lá para a gente conhecer. Isso para tudo na vida, a gente gosta de viver experiências novas. E no vinho Maravilha. não é diferente. Então, a gente, coincidentemente, sabe que tu perguntando agora, eu acho que a gente sempre. A gente tem um gosto muito parecido para vinho. Mas a gente está sempre assim, sempre aventurando, sempre procurando novos rótulos, novas uvas que a gente ainda não conhece. E assim a gente vai Muito conhecendo um legal. bocado por aí, fazendo amizade também, né? E com isso, eu recebi um convite uma vez para trabalhar com vinho de uma grande amiga, prima do meu marido, que mora em Fortaleza, é a Gláucia, da Ah, já Index entrevistei Vinho. a Gláucia. Beijo pra Gláucia, tá? Minha Então, não amiga. sei se ela está aí, mas se Nossa, ela não a tiver, acho que Gláucia é daqui a pouco ela está aí. maravilhosa. Então, Aham. e aí, através da Gláucia, eu entrei nesse mundo tão fantástico. No início, eu disse para ela, Gláucia, para que eu não vou levar jeito para isso. Mas eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto. Porque isso aqui é sensacional. Você lidar com pessoas, você está tratando com gente o Exatamente. tempo inteiro. E eu gosto disso, sabe? É É que eu sensacional. acho, A medida na que a minha gente faz. opinião, isso. Márcia, eu acho que na opinião que você está querendo dizer também, eu entendo que é o entusiasmo, né, que o vinho traz às pessoas, né? Porque você fala de você comemorar, de você ter algo para você compartilhar, né, essa parte social, e isso te deixa bastante, bastante feliz por trabalhar com isso. Com certeza, com certeza. E assim, o vinho, tu tá sempre compartilhando coisas quando tu tá relacionado ao vinho. Então,
Tu tá compartilhando o próprio vinho. Tudo bem, a pessoa compra um vinho bacana, ela Aham, quer dividir esse vinho com alguém. isso. Dificilmente vai tiver alguém que, poxa, eu encontrei esse vinho aqui muito legal e eu quero tomar esse vinho com vocês. Então isso é muito comum. Dificilmente a gente vê alguém que não quer isso, que quer guardar aquele vinho, quer tomar sozinho. Não, ao contrário de algumas outras bebidas que as pessoas costumam se isolar, tomar sozinho ali, meio naquele momento de Exatamente. força, né? O É, vinho não, você pode até estar meio baixo astral, mas você toma um vinho, você começa a conversar com os amigos e a vibe nossa, melhora logo, né? é bom demais, assim. Eu amo, assim. Eu falo para quando eu conheço as pessoas ou que eu acabo de conhecer, aí eu faço um teste, né? Eu pergunto, vamos combinar para a gente tomar um café ou então tomar um vinho. Eu jogo assim, que é para saber se a pessoa, entendeu? Se a pessoa tá na vibe mais assim do vinho ou do café, né? Aí tem umas que dizem assim, eu É adoro café muito. Eu também também, sou fã né? de café. Isso, mas assim, o café é mais com uma justificativa, porque eu também eu amo café também, tomo café de manhã, então eu jogo assim para ver, né? Aí a pessoa responde para mim o que eu quero ouvir, né? Não, o Uhum. vinho a gente vai tomar sim, vamos combinar e tal. Então isso é muito legal. Então eu entendi que surgiu então esse teu interesse por você e o seu esposo estarem descobrindo, né, os sabores, os aromas. E a Isso, Gláucia na te verdade, convidou para a entrar no Glaucia, quando me negócio. convidou, foi em 2018, eu acho. E a gente só começou a trabalhar Tá. mesmo em 2019. Eu comecei em 2019, mas a Glaucia já trabalhava há muito tempo com isso. E começou assim, sabe, naquela coisa bem fraquinho ali, trazendo um vinho para um amigo, para outro amigo. E quando a gente viu, a gente já estava envolvido tanto nisso que não tinha mais jeito. Eu já estava gostando demais disso aqui. E aí não quero mais outra vida, não. Quero ficar só assim mesmo, tá bom demais. Aí os negócios Trabalho foram em casa mesmo, crescendo. mesmo. Aham. E aí os Muito chato. negócios foram crescendo e aí você resolveu, então, porque quando você fala de data, eu vejo o seguinte, você iniciou o negócio um pouco antes da pandemia, né? Então você teve ainda Sim. o prazer de conhecer os clientes, de começar a ter um negócio antes da pandemia, que deve ter sido também. Na pandemia, eu acho que o consumo de vinho não foi tão difícil, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, foi o que segurou a onda do povo, sabe? É, Porque na ficava em verdade, casa, né? na verdade, assim, a pandemia, assim, em termos de negócios, para mim, foi bom. A gente sabe que, claro, a pandemia foi horrível, É, mas quando eu falo só da Amazon Wine, ela me favoreceu nesse sentido, porque nesse momento de difícil, uma situação tão complicada para todo mundo, eu tive inclusive a oportunidade de conhecer muitas pessoas nessa época, onde tá. havia assim, uma necessidade muito grande de todo mundo de conviver, de ter o prazer de conhecer pessoas, de conviver, pessoas que saíam muito, que tinham uma vida social muito ativa e que se sentiram nesse momento muito reprimidas, né, pelo que estava acontecendo. Então, para mim, eu tive uma fase assim que foi muito prazerosa para mim, que me acalentou diante de Tá. todo o sofrimento, Isso. diante de tudo que a gente passava naquele momento da pandemia. Bacana você falar isso, porque com certeza, mesmo com todo o sofrimento, a gente sempre está falando sobre isso, porque ainda é um assunto muito recente, mas quando você fala que a gente acabou tirando muita lição disso também, quer dizer, no momento em que as pessoas procuravam o teu negócio, elas procuravam também, né, uma forma de conversar com você, né, de fazer amizade. Então, isso acalentou muito o coração das pessoas. Todo mundo ficou muito, muito abalado com isso. E quais são as regiões? Bem, Oi. eu também, porque eu adorava conversar com os Não, clientes que ligavam. por exemplo, na época da pandemia, eu já tinha em casa, assim, já algumas garrafas de vinho e tal. Então, assim, para mim era fazer uma comida, entendeu? Ou sentar para assistir um filme
e dividi com meu marido uma taça de vinho, e ali a gente conversava, então o vinho ficou muito presente também nesse período muito difícil, né? Então vamos voltar aqui para a parte vinhos de colheita de inverno. Você já quer começar a explicar para as pessoas o que isso significa para a Pode gente ser. entender? Vamos? Então vamos lá. Vamos lá. Então, eu voltei agora do sul de Minas, né? Passei lá uns diazinhos morta de feliz por lá e foi uma experiência assim sensacional. Fui recebida lá pelas duas vinícolas que tem lá, que é a Stella Valentino e a Casa Geraldo. E, enfim, foi sensacional. Mas hoje a colheita de inverno, por que colheita de inverno, né? Porque as pessoas falam, como assim colheita de inverno? A vindima, que é o momento onde as uvas são colhidas, a gente chama vindima, né? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, elas são colhidas no verão, iniciozinho do outono, nesse momento. E lá em Minas, ali no Sudeste, São Paulo, Minas, sempre houve plantação de uva. Muito tempo atrás já se plantava a uva lá. Só que a dificuldade é grande pelo o clima que se tem nessa região. Ali, na época da vindima, chove muito. Chove exaustivamente. E chuva é horrível para a uva, principalmente na época da colheita, porque o que acontece? O terreno encharca, e aí a uva encharca também. A raiz absorve a água do terreno e a uva fica cheia d'água, sem gosto. E aí a gente não tinha um vinho de qualidade lá. Nessa região de Minas que você foi, só para eu me orientar geograficamente, é na Serra da Mantiqueira? Serra da Mantiqueira, exatamente. Serra da Mantiqueira, naquela região. Ah, legal, bacana. Nessa região foi onde começou tudo isso. Um pesquisador, uma pessoa muito estudiosa, o nome dele, Murilo Regina, começou esse estudo, começou essa pesquisa sobre a poda dupla, né, que é uma forma, um método, uma técnica de poda, e demorou um bocado, eles penaram lá muita... Ele, se eu não me engano, ele é mineiro, ele é engenheiro agrônomo, né? E ele ficou estudando exatamente durante o que você acabou de falar. Ele estudou durante muito tempo. Olha que maravilha, né? A gente saber que um mineiro descobriu essa forma de fazer essa segunda poda, né? Como a gente diz. Na verdade, essa segunda poda, ela já existia antes. Essa técnica era aplicada nas uvas nas uvas americanas. O que ele fez foi adaptar isso para as uvas vitiviníferas, que são uvas específicas para a fabricação de vinho. De vinho fino, né? Porque as uvas americanas também se produz vinho com elas, mas são os vinhos de mesa. Só que essa adaptação não é fácil. Então eles tiveram que estudar muito, foi muito trabalho para chegar nesse resultado que eles estão hoje. E o que consiste isso, né? Primeiro, vou falar para vocês que isso começou lá no sul de Minas, ali na região da Serra da Mantiqueira, mas hoje a gente já tem outras regiões no Brasil produzindo também vinhos através da colheita de inverno. Então, um pouquinho no centro-oeste ali, até um pouquinho do nordeste, essa região mais central. Então a gente tem Brasília, ali a gente tem várias vinícolas fazendo poda de inverno, colheita de inverno, desculpa. Não, tá certo. As pessoas acabam usando mesmo, falando dessa forma mais popular, mas tá sendo bem claro. Então, você está dizendo que já tem, não é só naquela região de Minas, né? Já foi para o Nordeste, acho já que Goiás também, né? Acho que já Nordeste, tem. Eu não digo Nordeste porque tem na Bahia, mas a Bahia já é o Nordeste ali, já quase ali no Sudeste, né? Então, tem na Bahia, a gente tem Brasília, tem Espírito Santo também. Então, a gente tem algumas áreas já se expandindo, fazendo também esse trabalho de poda dupla e
já tendo um vinho aí de qualidade com a Que colheita de maravilha, inverno. né? Saber que o Brasil está Demorou produzindo, né? um bocado, né? Ele foi rápido, não. A gente está em 22, começou lá por 2001, 2002, começou os estudos, imagina? Imagino, tudo que é feito assim, né, de uma forma com estudo, né, ele se tornou um cientista do vinho e tal, então realmente foi um trabalho, a gente só tem a agradecer, né, esse conhecimento, ter demonstrado, então você teve a chance de conhecer lá nessa região, mas você está explicando que já tem outras regiões do Brasil que também estão produzindo esse vinho de inverno através da segunda poda? Exatamente. E aí eu estava falando antes como é que faz, né? Como é o que é a segunda poda? O que é isso, né? É, eu estava falando que chove muito na época da vindima, então ele começou a perceber que o clima lá era propício no inverno, porque escassez de chuva, um clima seco, o dia é muito ensolarado e a noite muito fria. Então a gente tem uma diferença de temperatura muito grande entre o dia e a noite, muito sol. Aham. As uvas teriam tudo perfeito para que elas amadurecessem bem, lentamente, e tivesse uma uva de qualidade, que é o essencial para a gente ter um vinho bom. Só que como fazer isso, né? Depois da colheita, a vinha ela é podada. E aí, né, quando ela é podada, depois de um tempo, ela vai dar o fruto novamente. O que ele começou a fazer? Ele fez duas podas. Ele fez uma poda em agosto, e aí o que acontece? Com essa poda em agosto, é o normal, a vinha iria dar frutos em fevereiro, com a poda de Ter a agosto. transição, né? Exatamente. Só que o que aconteceu? Ele fez uma segunda poda em fevereiro, antes do fruto. Com essa segunda poda, a videira passou a dar fruto novamente em agosto. Então, julho, agosto, ali onde é a colheita de inverno. Então, ele hoje nos vinhedos, nas vinícolas que trabalham com poda dupla, com a colheita de inverno, o que é feito? São feitas duas podas. Uma poda em agosto, mais ou menos, né, depois da vindima, e uma outra poda em janeiro, fevereiro, mais ou menos, contando o tempo já para dar o tempo de que tenha fruto de novo em agosto, julho, Legal isso. que é justamente no inverno, que se assemelha, inclusive, muito com o verão da Europa, que são dias ensolarados. Alguns lugares na Europa não, mas os melhores lugares para o cultivo de vinho tem essa diferença de temperatura entre o dia e a noite, os dias ensolarados, pouca chuva. E aí a coisa deu certo. A gente, com isso, a Maravilha, gente tem Márcia. uvas Excelente com, assim, explicação, porque você falou de uma forma bastante clara para as pessoas. Então, quem não conhecia, não sabia como que pode se definir, como que é feita essa colheita, né? Quando você explicou dessa forma tão bem a explicação, né? Agora a gente tem mais uma informação a respeito desse. E saber, né, que o Brasil está produzindo melhores vinhos. E aí eu te. Mary, tempos atrás, nós não tínhamos vinhos de qualidade aqui no Brasil, né? Isso não é novidade para ninguém e a gente também não está falando nada demais. Mas 20 anos atrás a gente tinha vinhos bem sofríveis, né? E Olha, aí, hoje eu a lembro gente tem quando vinhos. eu morava no Brasil, eu acho que quando eu morava no Brasil, isso eu estou falando mais de 20 anos, eu lembro que a única época que a gente, pelo menos a minha família, na minha cidade, que a gente tomava vinho era quando chegava um feriado, acho que no mês de abril. Então todo mundo tomava vinho. Então, assim, e vinha aquele galão, sabe, aquele galão. Na Páscoa e no Natal que tinha vinho. Então, assim, era, né, porque era como é que se... E era aquele vinho assim que eu lembro, né? Eu acho que eu nem bebia, eu acho, nessa época vinho, eu era mais para cerveja, né? E para os drinks lá de caipirinha e tal, porque era bem típico da região, né? Uma região de calor, de muito sol.
Mas eu lembro que era tipo assim, uns galões assim enormes, aquela garrafa enorme, aquela concentração que eu não tenho nem ideia que tipo de vinho era aquele. Aquilo devia dar um Quem nunca, mal-estar depois, né? Porque quem nunca no passado não tomou um bom vinho de mesa, não é? isso, verdade. Então Agora, as coisas né, afinal de foram contas, melhorando. nós somos o país do vinho de mesa, né? Porque a gente consome muito vinho de mesa ainda. Na verdade, Não, eu estou o Brasil feliz, porque pelo que eu observei aqui, pelo material, o Brasil tá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Brasil realmente tá consumindo, né, e tá comprando muito vinho de qualidade, está produzindo também, que isso é importante, né? Então, por exemplo, quando você falou sobre essa colheita de inverno, então acho que você até já explicou quais são as regiões, né, que são mais produzidas esses vinhos. Você citou a Serra da Mantiqueira, né? Citou outras partes do Brasil. Tem mais algum lugar que é feito também essa segunda poda que você não tenha falado? Ou já falou mulher, tudo? pode ser que eu tenha esquecido alguma, né? Pessoal, É, me perdoe, se eu esqueci alguma, eu acho que não, mas de repente porque pode você ter algum falou, né, lugar. a região do sul, eu Hoje acho eu que sei que tem. Até num pedacinho do Rio de Janeiro tem alguma coisa, Brasília, a Chapada Diamantina ali tem também. certo. Tudo começou na Mantiqueira, né? Tudo Mas foi se começou lá em expandindo Minas. para É. O mineiro com uma boa ideia, né, e muita pesquisa, conseguiu dar esse presente para a gente que gosta de vinho. Então, agora vamos falar aqui uma coisa que é mais assim do teu trabalho dentro da Amazon Wine. calma. Como é que você começou assim a apresentar para os teus clientes a carta de vinho dos vinhos que você vende lá? Como que você iniciou esse processo? Vamos ouvir aí. Então, quando tudo começou, era tudo muito pequenininho, né? Era assim, não que agora seja grande, a gente continua pequenininho, mas hoje a gente tem muito mais clientes do que a gente tinha quando começou. Quando começou, eram mais amigos, então a gente trazia para os amigos que gostavam de vinho. E aí, os amigos foram divulgando para os amigos deles, e aí os amigos dos amigos dele foram divulgando. A gente ainda continua trabalhando só com o WhatsApp e com o Instagram. Tá. Então, a gente não tem um site, a gente não tem loja física, é, a gente tem muita indicação. Isso é muito legal, a gente Isso é bom, isso é saber, legal, isso é bom, isso a gente chama, saber né, que as pessoas. as pessoas ligam e dizem, fulano me deu o teu contato. E assim, sempre vem com um elogio, com uma coisa legal, isso deixa a gente com uma satisfação que tu não tem noção, entendeu? Sempre vem, fulano falou que você ia resolver meu problema, que você ia saber como me ajudar, você ia ter um vinho para essa situação que eu preciso. Aham. Isso é sensacional, sabe? Assim, é muito gratificante você ver que você está. Ô, Márcia, normalmente, quando as pessoas te ligam e que elas vão fazer um evento, porque ninguém é obrigado a saber tudo de vinho, né? Assim, é legal você se educar, você conhecer, mas às vezes a pessoa vai fazer uma festa ou vai promover um evento, e aí quando elas te ligam, elas te perguntam assim, olha, eu fico imaginando assim, né, o bate-papo que você tem, que deve ser super gostoso. Aí elas te ligam e perguntam, olha, eu vou fazer uma festa tal, para tantos convidados, eu gostaria de servir uma bebida assim, eu vou servir tal comida. Então, como é que você trabalha esse teu forma de você vender o teu vinho, né? De vender o vinho que está lá na Amazon Wine, na lista que você tem, e proporcionar a essas pessoas assim uma excelente compra com vinho de qualidade e um resultado maravilhoso no evento. Como é que você trabalha isso aí? Mulher, essa é a parte que eu mais gosto. Eu imagino. Porque, porque a gente aqui, de verdade, o que a gente tenta o que a gente menos faz é vender o vinho. Na verdade, a gente está vendendo toda uma experiência para quem nos procura. Então, tu entende? Não é o vinho. Tem cliente que liga para mim e diz assim, eu queria esse vinho aqui, e às vezes é um vinho super caro. E Uhum. eu vou... Só que aquele vinho não vai resolver o problema dele. O que vai resolver o problema dele para aquela ocasião é um vinho mais em conta.
eu não tenho dúvida nenhuma, assim, não tenha dúvida nenhuma de que eu vou dizer para ele, ó, isso aqui, você quer levar esse? Tudo bem, mas esse aqui vai resolver teu problema. Então, isso é muito bacana, essa relação, essa abertura que a gente tem de conversar com o cliente, de poder sugerir a ele, de poder propor a ele o que vai ficar legal. Então, assim, já teve a ocasião de a gente fazer prova de vinho para noiva, para aniversários grandes. E é muito gostoso isso, que você vai sugerindo, você vai entendendo qual é a necessidade da pessoa, o que ela precisa, qual é o cardápio dela, quanto ela tem de orçamento, que isso é muito importante, né, Mary? É verdade. Qual é o valor do O que é que você vai... Não, eu estou entendendo perfeitamente. Quer dizer, quando você fala... Quando é uma festa, nem sempre o gosto do anfitrião é o que vai agradar a maioria, né? Às vezes o anfitrião quer servir aquilo que ele gosta, mas a gente tem que estar ligado que ali é uma festa, vão ter 50, 100 pessoas, 30, não sei, mas a maioria tem que gostar daquele vinho. Então a gente tem que pegar uma média e ver qual é o vinho que a maioria iria gostar, não é? Então, quer dizer que além de você oferecer a carta de vinho do que vocês têm, né, oferecer as opções, ou vinho branco, ou vinho tinto, ou mesmo um outro tipo, você também dá também essa orientação para as pessoas, porque realmente o que você falou é certo mesmo. Às vezes a pessoa vai fazer uma festa e ela não tem ideia, né, se associa a comida diretamente com o vinho que vai ser servido, ou se faz... Eu já fui em casamento que era só o bolo e champanhe, não tinha comida, entendeu? E foi super chique, foi super bacana, e foi muito simples, mas muito bonito. Meu casamento em 97, eu casei em 97. O meu casamento foi só bolo e espumante. Foi servido nele, a gente casou num sábado de manhã. E foi servido bolo e espumante. Eu acho essas ideias fantásticas, porque às vezes as pessoas querem fazer um evento, tem uma boa intenção, né, de fazer um excelente evento, mas às vezes é tanto gasto, é tanta coisa. Então, de repente, você começou falando uma coisa que eu considerei muito importante nessa parte do mundo dos vinhos. Às vezes as pessoas têm a impressão que um vinho caro é o melhor vinho. Eu já escutei isso de outras pessoas, até a Gláucia já comentou isso aqui comigo na live, quando ela esteve aqui comigo. O melhor vinho é aquele que você bebe, que você gosta, né? Então, independente do preço. Então, às vezes, pode ter Você concorda comigo? Ou eu tô falando... Não. Existe uma diferença grande, eu já falei isso para alguns amigos, existe uma diferença grande entre você dizer assim, esse vinho aqui é bom porque eu gosto dele. E tá ótimo, e tá tudo bem para isso. Outra coisa é a gente dizer assim, esse vinho aqui é de excelente qualidade. Isso é outro tipo de avaliação. Né? A gente tem que entender duas coisas diferentes. Até porque, assim, o vinho pode ter uma excelente qualidade na avaliação das pessoas que são mais entendidas do tema. Tá. Mas se eu não gosto dele, e aí? Então, verdade. Eu vou abrir aqui um espaço um pouquinho. Eu posso mandar um beijo para uma pessoa que está aqui? Lógico. Um beijo, tá? Para a Alessa Cintos, lá em São Paulo. Minha amiga, tá? Que está aqui prestigiando a live. Então, vamos lá. Então, eu entendi perfeitamente essa coisa do universo, da pessoa chegar, te ligar e você orientar. Isso é muito bacana, né? Dá uma segurança para quem vai fazer uma festa ou convidar, preparar um jantar. E quando você faz degustação, você apresenta os vinhos brancos, você apresenta vinhos tintos, como é que você realiza isso aí? Mary, antes de responder a tua pergunta, eu vou te dizer que tu me deixou numa situação desconcertante aqui, porque assim, tu mandou um beijo aí para as pessoas de São Paulo e tem vários amigos aqui, eu vou mandar um beijo para todos, porque se eu for citar os nomes, eu vou esquecer alguém. Eu tô vendo que tem um monte de gente querida aqui. Eu sei como é que é, porque eu agora tô assim, sabe? Toda semana eu tô mandando beijo para um. Porque se eu sair falando, mas
a menina da Lessa Cintos, é porque essa semana a gente conversou e eu falei para ela que eu ia mandar um beijinho para ela aqui durante a live, que ela sempre tá aqui me prestigiando. Então Pronto, aproveite então e tá. mande seus beijos aí também, tá? Mande seus beijos aí também, tá? Pro pessoal de Manaus. Eu mando o meu também pro pessoal de Manaus. Pode Então, pronto. mandar, tá? Todo mundo aí para essa turma bacana, porque eu tô vendo várias pessoas queridas aqui. Que Eu tô bacana. Obrigada, acompanhando. pessoal. Eu vi que teve até uma pessoa que colocou assim. Márcia, eu tô com sede. Deve ser alguém que quer saber de vinho. Tô com Bora, bora. sede. Aham. Cadê tua Então, tacinha? uma tacinha é sempre bom. Eu tenho uma coisa, assim, na minha casa, por exemplo, assim, quando eu vou fazer alguma coisa em casa, mesmo que seja uma reunião muito simples, eu separo um tempo, sabe, Márcia, para escolher o vinho. Eu procuro saber o que é que os meus convidados gostam. E faço toda aquela coisa, sabe, de organizar as taças, de ter e tudo. Assim, é prazeroso para mim. Não é nada para ficar. Não, é uma coisa que eu gosto, eu admiro, eu acho bonito. E às vezes eu conheço tão bem, sabe, o meu gosto do vinho e conheço do meu marido também. Até quando a gente vai em degustação, ele até olha para mim e diz: "Você já sabe o que que eu gosto, né?" Então, porque a gente acaba tendo essa conexão, né, com o outro, com uma amiga, com uma pessoa que você conhece bem, sabe o que é que a pessoa gosta de beber. Então, isso é muito legal também, você dar essa assistência quando te procuram. E Vou falar, tu perguntaste sobre a questão da degustação, né? Quais são os é, vinhos que a gente faz degustação. Então, a gente faz degustação de todos os estilos de vinho. É tá. claro que existem alguns eventos que, esse evento aqui é só para espumante, a gente vai degustar vários tipos de espumantes. Então, Aham. a gente vai espumantes de vários métodos de produção. Então, ali a gente vai degustar só espumante. Agora, tem degustações que a gente vai fazer que a gente começa com um espumante, aí vai para um vinho branco, depois um tinto, depois um vinho de sobremesa. Então, tem várias formas de a gente fazer algum evento de degustação. Legal, Depende do bacana. depende do briefing. É, verdade. E assim, quando geralmente você faz do que você tem já porque às vezes você vai no local de degustação e a pessoa já escolhe um ou dois que gostou e aí já te fazem o pedido assim do que quer e você tem esses vinhos, então você usa normalmente os que você vende. É isso? Na verdade, Tá, a gente sempre trabalha com o que a gente tem. A não ser assim, tá, às vezes um cliente, poxa, eu gosto tanto de tal vinho, vamos fazer esse. Aí a gente até entendi. tenta procurar esse vinho para ver se a gente consegue trazer. Senão, a gente tenta também substituir. Porque, assim, existe isso de a gente poder substituir. De poder dizer assim, esse vinho aqui se assemelha nas características dele com esse outro. Então, eu consigo dizer que, olha, esse aqui é similar a esse, a gente vai ter o mesmo prazer, as mesmas sensações. Então, a gente É, pode colocar esse aqui. E é sempre bacana, porque às vezes o cliente ele não conhece, então ele só conhece aquele vinho, aquele rótulo. E quando a gente propõe essa substituição para ele, ele fica um pouquinho com o pé atrás, né? Ele não sabe. E aí é muito legal depois a gente ver o resultado que quando o cliente diz assim, pô, você tinha razão, esse vinho é muito bom. E foi muito legal porque eu acabei conhecendo um outro vinho, além é. do que aquele que eu gostava tanto. E quando você faz, por exemplo, quando você faz a degustação, né? Quando você prepara isso aí, você ensina para as pessoas, assim, fala da quantidade, de cada um tem que provar, aquela coisa que todo mundo quer saber, né? Por que que você pega a taça, por que que você tem que ver as lágrimas da taça, o A cheiro. gente, Isso aí é a muito gente interessante. Você A gente faz faz isso? igual uma aulinha mesmo, a gente vai conduzindo aquilo para que as pessoas Muito possam legal. ter todas essas sensações, para que elas possam. Eu costumo ter aqui, inclusive, um guiazinho. E a gente, na hora da degustação, cada um recebe o seu guia e vai dizendo lá. Então, assim, até porque assim, quando você coloca o que tem lá, a gente tem dificuldades para sentir um aroma, para sentir um sabor, mas quando você lê aqui que esse vinho aqui pode ter sabor de maracujá, aí você vê maracujá escrito, tem Você acaba maracujá, tem descobrindo abacaxi. isso. Ajuda a gente
a identificar mais essas sensações, tanto no paladar quanto no aroma e até mesmo visual. Quando a gente tem lá as cores que eu tenho aqui, amarelo pálido, dourado, âmbar, então se eu vejo lá e olho para cá, eu consigo ter melhor essa. Você acaba identificando, então. Exatamente, eu consigo identificar isso melhor. Então, assim, todas as vezes que a gente faz degustação, a gente vai desse jeitinho, de forma que muitas vezes a gente pega uma turma que tem pessoas que não entendem nada, e tem pessoas que entendem muito, e tem pessoas que entendem médio. Então, a gente ainda tenta que fazer um meio termo ali, e é sempre muito prazeroso, porque fina é uma coisa descontraída, sem muito engesamento, né? Aquela coisa muito formal. E, enfim, sempre muito prazeroso, muito legal. Uhum. Eu acho assim fantástico, eu adoro degustação. Eu já fui em várias aqui, né? Eu acho que eu comentei com você que aqui no estado da Geórgia tem bastante vinícolas. E eu tenho o maior prazer também de ir acompanhar amigos e a gente vai, a gente discute e tal. É legal você saber. E eu tenho uma coisa que eu descobri, assim, para eu identificar, às vezes, o cheiro. Quando eu vou ao supermercado, às vezes eu cheiro as frutas para poder apurar um pouco, sabe? Pra apurar um pouco assim o cheiro para poder identificar. Então, essa parte da Gente, é a degustação. melhor dica que existe. Eu sempre digo o seguinte, a Você fala gente, isso pro pessoal? Eu sempre falo para minhas amigas, para meus amigos sabe por que quê? gostam, que O que gostam de vinho. acontece? Um dos nossos sentidos menos desenvolvidos é o olfato. E a Exatamente. gente, além de ter esse sentido menos desenvolvido, a gente ainda foi educado quando criança, tu deve ter sido educado assim também, Sim, que sim. qualquer coisa que a gente for cheirar de comida, tá cheirando por que isso? Não pode Não cheira cheirar. que é Você possível. pode comer, você pode segurar, Deixa mas você de não ser pode cheirar. educado. Exatamente. Exatamente. Tá cheirando por quê? Então, a gente foi educado assim, era falta de educação você cheirar aquilo que estava comendo. Então, a gente finda não trazendo muito essa memória olfativa. E a gente aqui no norte ainda tem mais um agravante, né? Porque muitas dos aromas dos vinhos a gente não conhece aqui. Então, assim, a gente não tem memória de Ah, frutas negras. entendi. Certo. Aqui ninguém nunca comeu fruta negra. Eu até brinco sempre que eu digo fruta negra aqui é açaí. Ah, tá. Aham. A gente não tem frutas negras, frutas vermelhas, não. Agora, se você coloca um vinho branco produzido numa região quente, você rapidinho pega aqui, qualquer um de nós rapidamente vai identificar lá as frutas tropicais, abacaxi, maracujá, tudo que for A fruta maçã, né? tropical. A maçã verde, né? A É maçã maçã verde. verde, maçã Isso. verde nos que são produzidos em climas muito quentes, a gente não consegue identificar muito Aham. maçã verde em climas muito quentes, mas nos climas moderados. Mas aqui a gente não tem essa memória olfativa desse tipo de fruta. Então, isso é uma grande dificuldade nossa, para a gente Aham. começar a identificar os aromas, e aí é muito treino. Muito É treino. muito, E eu, mas é e eu ainda. divertido também, é divertido, né? Assim, você tem que querer aprender, tem que se interessar também, né? Não é obrigado todo mundo a fazer isso. Sabe o que é legal? Além de ficar sentindo o aroma das frutas no supermercado, nas feiras, uma coisa muito bacana também é quando você conhece alguém que tem essa memória, que tem essa facilidade, né, de reconhecer esses aromas, você treinar com essa pessoa, porque a pessoa diz lá que tem cheiro, por mais que você não tenha a memória, seja quando a pessoa diz esse cheiro aqui é de ameixa, você já sabe que tu começa assim, isso aqui é ameixa, isso aqui é ameixa. Então, daqui a pouquinho tu já tá tomando um Eu vinho, e aí quando tô. tu Isso. sente aquele aroma, tu já sabe que é ameixa. Ou Eu fui uma ou vez, esse. eu fui uma vez num local que era um museu de. Era aprovação de uísque. E eu não sou uma pessoa de consumir uísque, mas eu fui porque tinha um museu, tinha lá um monte de coisa lá para ver, e meu marido também queria conhecer, nós fomos. E aí eles fizeram a aprovação, né, do uísque,
E aí eu sentei lá, eu falei, vou provar, vou ver o que que é. E aí foi muito interessante, porque quando eu comecei a cheirar os copinhos, aí aquele copinho que tinha cheiro de canela foi o que eu consegui tomar, assim, provar, né? Eu falei, esse aqui eu vou provar, porque esse tem cheiro de canela. Aí o pessoal que estava na mesa, assim, ficou impressionado. Oi? Tinha gosto também? E o gosto também era da canela? Também era de canela, mas foi impressionante porque assim, como não é uma bebida que eu conheço, né? E a gente foi também para o tal do museu lá no Tennessee, é o Jack Daniels. E aí, um grupo grande de amigos e tal. Aí eu falei, eu não vou ficar de fora, né? Eu vou sentar para fazer a degustação. Mas aí, quando eles colocaram os copinhos, né, com os whisky, né, de várias safras, de vários anos, e pipipi, papapá, aí eu passei assim o nariz assim perto, sabe? E fiquei assim. Aí tinha um que era o cheiro de canela. Eu falei, é esse aqui que eu vou. Aí eu, por causa do olfato, entendeu? Aí eu provei e olha, uma delícia. Aí eu comentei com o pessoal, melhor é esse aqui de canela, porque era o único que eu tinha provado. Você sabe que no vinho, Mas é é, interessante muita isso. história. No vinho tem muita essa história de a gente sentir um aroma e nem sempre esse aroma vai se confirmar no gosto. Tá? Às vezes a gente sente um aroma quando prova, a gente até tem assim aquela sensação de estranheza, porque tu tá com a expectativa de que vai sentir o que tu vai sentir no paladar, o que tu sentiu no olfato. No E é olfato. bem diferente. Aham. Mas Mas nesse a maioria caso era uma safra assim mais contemporânea, né? Não era uma coisa muito antiga, era uma safra mais contemporânea e tal. E foi isso a minha experiência com relação ao olfato, que não era com relação a vinho. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a gente está falando sobre aroma, né, degustação. E você tem dicas assim que você pode passar aqui para a gente assim de vinhos para determinadas ocasiões? Assim, um vinho para você tomar à tarde, um vinho para você tomar à noite. Você tem dicas sua? Você, Gláucia, desculpa, Márcia Magalhães, passando aqui a informação para a gente. Passa aí umas dicas. então, bora. Eu sempre digo a respeito, vou falar a respeito do espumante, para mim. Ótimo. Aqui a gente está numa região super quente, né? E vinhos assim bem adequados para cá seriam vinhos brancos, espumantes, que são muito refrescantes. Em relação ao espumante, o que é que eu penso? Que o espumante é um coringa. Ele, Verdade. você vai acertar ele em qualquer ocasião. Então, assim, tá, eu tô com dúvida, vou receber umas pessoas na minha casa, eu tô com dúvida do que servir. Pode abrir um espumante que vai dar certo. As chances de errar são muito pequenas se você abrir um espumante. Eu acho que, gente, um fim de tarde combina muito com um vinho branco, refrescante, Dos um vinho vinhos verde. brancos, assim, tem um assim que é mais procurado na Amazon Wine, assim, que o pessoal mais gosta, dos brancos, assim, Chardonnay ou Chardonnay e Pinot Sauvignon Gris. Blanc são os mais procurados, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Mas, quando chega alguma novidade, as pessoas sempre pedem, sempre querem conhecer. Então, outro dia a gente chegou aqui um albarinho que era de Lisboa. Então, assim, Lisboa não tem tradição de albarinho, mas tinha esse, era um vinho assim de muita qualidade. Uma dica que a gente sempre dá para ninguém errar, por exemplo, vou comprar um vinho do Chile. Comprou um Cabernet Sauvignon, que é a uva que de lá, né? Vou comprar um vinho da Argentina, um Malbec. Procure a uva característica daquele país, daquela região. Esse, no caso, um alvarinho de Lisboa, alvarinho é mais em cima, ali no Minho, ou então na região mais próxima ali da Espanha, até mesmo na Espanha, com o nome de alvarinho. Mas aí a gente experimentou esse vinho, foi na vinícola lá, em Portugal, agora em maio. Sim. Aí eu experimentei o vinho numa degustação, fiquei encantada com esse vinho, e aí eu trouxe. Aham. Então, assim, um vinho branco diferente que teve muita saída, muita gente quis Márcia, e conhecer o o vinho vinho. verde? O vinho verde, que na verdade o vinho verde não é feito de uva verde, né? Mas o nome vinho verde, que é lá de Portugal também. As pessoas no Brasil consomem vinho verde?
Consome sim. Mas assim, no geral, aqui no Brasil, a gente consome pouquíssimo vinho branco. A Ah, gente consome muito vinho tinto. O Brasil como um todo consome muito menos vinho branco. Ou há um movimento de crescimento no consumo de espumantes, de vinho branco, de vinho rosé, mas ainda não o equivalente, assim, indiscutivelmente, majoritariamente, a gente consome muito mais vinho tinto, e dos sem dúvida. brasileiros, assim, dos vinhos produzidos no Brasil, o que é que você recomenda? Assim, Maneiro. não precisa nem falar de marcas, né? Assim, porque, mas assim, mais um Cabernet ou um Primeiro Shiraz. porque assim, a gente tem várias uvas aqui que estão dando vinhos muito bons, entende? Então, assim, é difícil a gente dizer assim, procura um Cabernet Franc. A Tá. gente, por exemplo, nós temos aqui excelentes Cabernet Franc, nós temos excelentes Merlot, excelentes corte Bordelais, que é o Cabernet Sauvignon com Merlot e um pouquinho de Cabernet Franc, ou só Cabernet Aham. Sauvignon com Merlot. Quando eu estive no Brasil, eu ganhei de presente de um amigo, ganhei um Cabernet Franc e trouxe para cá. E foi assim um momento assim muito especial. Falei, eu vou provar esse vinho e foi maravilhoso. Eu gostei É, muito, muito mesmo. muito Aqui tempo eu ainda não consegui atrás, achar. hoje, assim, a uva que começou, por exemplo, a colheita de inverno foi a Syrah. Foi. Uhum. Por quê? Porque é uma uva resistente, porque se investiu nela por isso, por ela ser uma uva mais resistente. Então, ela iria aguentar as situações diferentes do que se fazia. Mas hoje nós temos, por exemplo, colheita de inverno, várias uvas lá. A gente tem Viognier, tem Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc também se adaptou muito bem. Mas tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon, tem várias uvas. Até Tempranillo tem em colheita de inverno. E em relação aos outros vinhos nas demais regiões, nós temos, acho que, estou pensando aqui numa uva que não tem, mas a gente tem vários vinhos de excelente qualidade. A Cabernet Franc, ela já foi plantada há muito tempo no Brasil, mas aí a gente teve uma moda de Cabernet Sauvignon e Merlot, e aí a Merlot se adapta melhor do que a Cabernet Sauvignon, então findou a gente produzindo muito mais Merlot e Cabernet Sauvignon do que a Cabernet Franc, que estava meio sem Meio procura. Bichinho, escondida, né? não estava muito crédito para ela, mas a Cabernet Franc vem voltando, muitas vinícolas estão investindo nela, porque a gente tem vinhos de excelente qualidade sendo produzidos com essa uva, e está sendo assim um sucesso realmente. Mas não é só ela. A gente tem Cabernet Sauvignon, Merlot, tem Tempranillo também, mas assim, é para escolher uma. Eu ia experimentar as Cabernet Franc que estão surgindo. Merlot Tem até alguém falando aqui, eu amo Cabernet Franc. Eu também achei muito, de muito sabor, de muita qualidade. Então, quer dizer que no Brasil, então, nós já temos, então, um público que está aprendendo a beber vinho de qualidade, conhecer os vinhos. Quer dizer, já é uma bebida que está se popularizando cada vez mais. tá bem de levinho ainda, né? Bem Porque também, modestamente. né, Márcia, assim, vinho, Tá, mas vinho muito também, jovem, cara dele. e não Nós é uma temos. bebida barata, né? Assim, Não, em só que não. consideração, né? Em A gente ainda consideração a tem outra. uma tributação assim Isso, exorbitante. É, e assim, além da tributação em cima do vinho ser algo exorbitante, a gente não tem ainda essa cultura. A partir do momento que a gente começar, de repente, a consumir mais, claro que vai ficar mais barato, né? A gente consumindo mais, tudo isso. tendencia que as tecnologias vão barateando, e aí a gente vai tendo vinhos com preços mais acessíveis. Mas a gente é muito jovem, mesmo nos países de novo mundo que produzem vinho, se a gente for olhar, a gente ainda é um bebê, a gente consome muito pouco. Verdade. Mas menos de 3 litros de vinho
por ano, per capita, e 80% dessa quantidade é vinho de mesa. Então, a gente ainda tem muito para crescer. Em relação ao que você falou, o brasileiro está aprendendo a tomar vinho, eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa cultura, Isso. que está mudando, né, aos poucos, mas a gente vai aprendendo conforme a gente vai tomando o vinho. Isso tem a ver com as nossas experiências. Então, se eu Verdade. com mais frequência, eu vou ficando com o meu paladar mais exigente, eu vou querendo experimentar coisas diferentes, vou me interessando por conhecer um pouquinho mais, e é isso. Muito legal. Tem mais alguma coisa assim, Márcia, que você gostaria de divulgar, de falar para as pessoas, de passar alguma coisa para quem realmente conhece, né, apaixonado por vinhos e se interessa mais pelo assunto? A gente está sempre querendo passar algumas dicas, coisas bacanas, né? Então, segue a gente no Instagram, quem ainda não segue. Então, fala um pouquinho como é que o pessoal te encontra. Lá no Instagram, né? Na Amazon No Wine. Instagram, Tá. Amazon Wine. Eu vou colocar aqui na descrição. Pronto, Amazon.wine, eu tô lá nos WhatsApps, que aí tem o. Daqui a pouco a gente pode até escrever aí no final. Eu coloco lá na descrição, aí já te marco. E o pessoal, o que eu achei interessante, que eu queria falar para o pessoal, gente, vai lá no Instagram da Márcia, no Amazon Wine, e vocês vão ver, ela faz vários vídeos explicando sobre os vinhos, dando orientação para as pessoas. Tem muita coisa bacana, muito interessante. Então, se você dica, né, conhece... Oi? Tem um monte de dica, né? Fala de temperatura. Tem uma dica bacana, amiga. Eu dei uma checada geral lá no seu Instagram, viu? Tem umas dicas bem bacanas e eu queria dizer para as pessoas que às vezes não é que todo mundo tem que se educar sobre vinho e tal, mas se você escolher o vinho, né, como a sua bebida preferida, a sua bebida predileta, é legal você saber dessas dicas que você passa lá no Amazon Wine, na sua página lá no Instagram, porque tem umas dicas bem bacanas de como você se socializar, de como você escolher o vinho para sua mesa, dependendo, né, de como você usar tudo isso. E é tão bacana, eu gosto muito, é uma coisa que eu amo. Eu ainda dentro da minha lista de coisas que eu quero fazer, sabe, Márcia? Eu ainda quero fazer um curso de sommelier para conhecer, para me divertir. Talvez nem para trabalhar com isso, mas eu já tenho coisa demais na minha vida. Mas é o que eu acho bacana, eu acho legal as pessoas saberem. E antes da gente encerrar, eu vou contar uma coisa engraçada, que alguns anos atrás eu levei uma amiga para fazer uma degustação junto comigo, tá? E essa minha amiga, ela não sabia nada, né? Mas assim, eu levei porque eu queria a companhia dela comigo, a gente ir se divertir e tal. E aí foi muito interessante, porque quando nós entramos para fazer a degustação, eles começaram, né, com o vinho rosé, e aí foram fazendo todas aquelas categorias, né? Vai para o vinho branco e tal, seguindo toda uma sequência. E a gente tinha um caderninho que a gente ia seguindo. E aí essa minha amiga, a primeira vez que a gente parou, aí primeira porção de vinho que eles colocaram, ela tomou assim de uma vez. E aí ela olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Aí a gente começou a conversar. No final, que a gente já estava na fila indo, seguindo, aí ela falou, entendi. Então a gente tem que dar um tempo assim pro vinho, né? A gente tem que cheirar, a gente tem que segurar um pouco, sentir o sabor. Não é uma coisa que você vai botar para dentro assim, né? O vinho tem essa coisa de você trabalhar, é uma relação que eu entendo, é uma relação assim entre você e o vinho. Que é você tá... Não é assim? Né? Uma experiência. Então, é uma experiência. Você vai viver aquilo ali. Então, você tá ali, vai tomando. Às vezes é tão prazeroso que você não quer nem que acabe. Você fica tomando ali bem devagarzinho. E exatamente. Aí depois que nós
passamos, Márcia, por todo esse processo, depois que a gente sentou para conversar, aí ela falou para mim, ela falou assim, Meire, eu quero saber mais sobre o vinho, eu adorei essa bebida. Eu quero saber mais, eu estou vendo aqui que tem tanta coisa diferente. Ela disse assim, na minha cabeça, eu achava que só existia vinho tinto. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode conhecer, pode servir, pode, né, convidar alguém, e qualquer pessoa pode ir lá. Existe uma fantasia muito grande de que vinho é coisa de gente chata, é coisa de gente fresca, é coisa de... Na verdade, não é nada disso, né? É porque tem... Gente chata tem em todo canto. Gente fresca tem em Tem todo nada a ver canto. com o que bebe, Então, é verdade. tem gente chata tomando cerveja também, tem gente chata tomando uísque, tem gente chata tomando gin. Então, a gente precisa mesmo acabar com essa história de que vinho é coisa de gente chata, vinho é coisa de enochato, né? Então, simplificar a coisa. Por que não simplificar? Então, assim, eu preciso realmente sentir o aroma, eu preciso realmente... Não, não precisa não. Você Claro que precisa saber a não. experiência. Agora, se você quiser sentir, tem métodos, tem metodologia para a gente treinar isso, e aí a gente treina, né? Mas se não quer, não, só quero beber, pronto, só bebe. Eu não gosto de vinho seco, eu gosto de vinho doce, vinho suave. Qual é o problema, né? Às vezes eu atendo algum cliente que diz assim para mim, não, porque, sabe assim, porque eu queria um vinho, a pessoa já liga com vergonha. Gente, ela já liga assim, e o que ela vai dizer? Não, porque eu queria um vinho... Mas sabe assim, eu não sei nem se é vinho mesmo que eu queria, porque eu queria uma coisa doce, assim, doce, vinho doce não é vinho, né? Então assim, para tudo. É vinho sim, toma seu vinho. Se gosta de vinho doce, toma vinho doce. Com o tempo, vai apurando o paladar, daqui a pouco... É uma bebida que é uma coisa assim, é pessoal ao mesmo tempo, né? Porque você tem o seu paladar, o seu gosto, mas ao mesmo tempo você pode também desfrutar. Eu acho que é legal essa coisa de reunir todo mundo, né? Assim, reunir a família, reunir os amigos, celebrar, né? É a união. Mérito da quantidade de amigos que eu fiz no mundo do vinho. Que legal. Amigos, bacana, Márcia. Compartilhar sentimentos, compartilhar momentos difíceis e momentos alegres. Então, assim, para mim, esse mundo do vinho foi um presente, tá? Sabe, assim, tá trabalhando com isso é extremamente prazeroso. Então, assim, tem várias pessoas que estão aqui assistindo a gente que, quando eu estou falando isso, elas devem saber, sou eu sou uma. Tem um monte de gente que está aqui também para te ouvir, para te prestigiar. Olha, eu gostaria de agradecer, quero te agradecer imensamente esse bate-papo que a gente teve, tá? Foi sensacional conversar com você, te conhecer melhor, saber do teu trabalho. Desejo, assim, as melhores coisas, tá? Para o teu empreendimento. E quando eu for no Brasil, da próxima vez, quem sabe, né? A gente se encontra para a gente tomar um vinho seco. E a gente pode se reunir também, né, com a Gláucia, que faz parte da família, que também é minha amiga, lá de Fortaleza. Então, assim, eu fico super feliz de você ter vindo aqui, ter passado para a gente a sua informação, passado algumas dicas, o seu conhecimento. A gente só tem a acrescentar e ajudar as pessoas. E para quem assistiu essa live vai ficar gravada, depois vai seguir lá pro meu canal no YouTube. Eu agradeço a cada um de vocês que veio aqui, ou por mim, ou pela Márcia, ou pelo tema vinho, né? Vinhos de colheita de inverno. Então, Márcia, eu já te falei antes, você continua tendo uma amiga aqui em Atlanta, tá? Uma cearense aqui em Atlanta. Então, um beijo, tudo de bom para você. Obrigada, Ney. Obrigada, pessoal. Um beijão para todo mundo aí. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Uma boa noite. Boa noite.